Mas aí, voltando aqui, então, a gente está falando daquelas situações em que a gente tem 3, 4 crimes acontecendo e que esses crimes possuem procedimentos diversos. O que a gente faz, então, quando o legislador escolheu tipos diversos de procedimento para aqueles crimes e o indivíduo cometeu diversos crimes? Qual o procedimento que a gente vai aplicar? Então, existem algumas regras básicas. Assim. A primeira delas é você saber se existe algum crime doloso contra a vida praticado junto com outro crime qualquer. Se acontecer isso, você já acende um alerta enorme na sua cabeça, porque o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, ele exerce uma força atrativa enorme. Existem 2 exceções que eu vou tratar com vocês aqui agora, mas a grande maioria dos casos vai tudo para o júri, certo? Então imaginem que o indivíduo cometeu um crime de homicídio e cometeu também, no mesmo contexto criminoso, um crime de furto. Ele matou um cara num determinado local, aí pulou para a casa do vizinho para poder fugir. Na fuga, percebeu que havia ali uma motocicleta com a chave na ignição dando mole, subiu nela e levou embora. Ele foi para matar, se aproveitou da situação, cometeu um outro crime no mesmo contexto fático. Tudo bem? Então, como é que vai acontecer aqui? Nós teremos o Tribunal do Júri julgando o homicídio e o crime de furto, certo? Porque eles aconteceram numa situação de conexão. O procedimento, nesse caso, a gente vai ter sempre do Tribunal do Júri, porque ele exerce uma força atrativa. Isso está constitucionalmente previsto, salvo, e aí são as 2 exceções que eu disse que ia falar para vocês, salvo se esse crime doloso contra a vida estiver conexo ou continente com crimes militares ou crimes eleitorais. Aí, nesse caso, nós vamos dividir, tudo bem? O júri não vai trazer para si, não vai arrastar para o seu lado crimes militares e crimes eleitorais. Todos os outros ele traz consigo e o júri vai ter prioridade para julgar, certo? A doutrina vai dizer que esses processos, aliás, esses crimes julgados dentro do júri acontecerão em simultâneos processos, um termozinho em latim, está aí na apostila de vocês para vocês saberem como fazer a grafia disso com tranquilidade na prova. Então, esses crimes, no nosso exemplo aqui, o homicídio e o furto, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Agora, vamos sair do Tribunal do Júri, né? Vamos pensar em outros. Vocês já sabem que o júri tem essa força atrativa. Mas vamos pensar aqui agora num tráfico de drogas, que é um crime cuja competência é do juízo comum, tá? Praticado em conexão com um crime de furto. Vamos dar o mesmo exemplo. O cara estava lá na casa dele, tem uma boquinha ali, estava ali traficando e tal. A polícia chegou, tinha um monte de droga, ele fugiu, pulou o muro para a casa do vizinho, tinha uma moto ali, pum, subiu na moto, levou embora, foi preso mais à frente com a moto. Tráfico de drogas, conexo com crime de furto. E agora, o que acontece? Porque o tráfico de drogas é um crime de competência do juízo comum. O furto também é um crime da competência do juízo comum. Porém, o tráfico de drogas está previsto na Lei 11.343 de 2006 e essa lei tem um procedimento especial. Já o crime de furto está previsto no Código Penal e o Código de Processo Penal traz para ele o procedimento comum ordinário. Nós já vamos entender isso mais à frente nessa aula ainda de hoje, já que a pena máxima para esse crime é igual a 4 anos. Olha, é uma prática muito comum aproveitar um pouquinho de cada procedimento. O crime de tráfico de drogas, o procedimento para o tráfico de drogas, tem algumas regras específicas que se diferenciam das regras do procedimento comum ordinário, que seria aquele caso lá do furto. Então, alguns órgãos jurisdicionais vinham durante muito tempo aproveitando, misturando os 2 procedimentos. Isso aconteceu durante muito tempo, tá?
A própria antiga lei de drogas, lá no artigo 28 da lei 6368 de 76, antiga lei de drogas, lá de 1976, previa uma regra, lá no artigo 28, tinha uma regra específica, né, dizendo que o procedimento seria aplicável para aquele que fosse a infração penal mais grave e ressalvava aí as jurisdições especiais, o júri. Porém, a Lei 11.343 de 2006, a atual lei de drogas, não traz essa regra. Então, hoje, atualmente, tá, a gente tem que assegurar o procedimento mais amplo. Essa é a decisão, digamos assim, quase que unânime da doutrina, é a decisão adotada pelas cortes superiores, é a decisão que você vai levar para a sua prova, é a decisão que eu trago aqui para vocês. Existem correntes minoritárias, divergentes, sim, porém, é a decisão que você vai levar para a sua prova, é a seguinte: adotaremos o rito procedimental mais amplo. O que é o rito procedimental mais amplo? Olha, a gente vai pegar o rito da lei de drogas, vai pegar o rito comum ordinário, que seria para o furto, no nosso exemplo, e vamos ver aqui qual é aquele rito que melhor assegura a essas partes envolvidas o exercício de suas faculdades processuais, mais testemunhas, mais prazos, mais manifestações em juízo, mais possibilidades de defesa e mais possibilidades de produção probatória. Não necessariamente o rito procedimental que seja mais demorado, mas aquele procedimento que assegure a maior possibilidade de defesa, garantindo a ampla defesa. Fácil você lembrar esse conceito, essa ideia. A ampla defesa é uma garantia constitucional, um direito fundamental de primeira dimensão. Beleza? Isso aí todos sabem, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, se você tem dois procedimentos possíveis, já que esses crimes aconteceram dentro de um mesmo contexto, estão conexos ali, por alguma das formas de conexão, seja probatória, instrumental, não importa. Já que você tem que usar apenas um dos procedimentos, vamos usar aquele procedimento que garanta maiores possibilidades de defesa, de convencimento do juiz. E não é só de defesa, é também de acusação, né? Aquele procedimento em que as duas partes possuem maior possibilidade de influenciar o órgão julgador. Nesse caso, pessoal, qual seria, nesse nosso exemplo, né? O procedimento de drogas prevê lá uma figura própria lá da defesa preliminar. O acusado é ouvido antes do juiz receber a denúncia. Existe, portanto, essa vantagem aí, né, no procedimento da lei de drogas, que é antes de ser recebida a denúncia, o acusado é ouvido. Mas essa é a única vantagem da lei de drogas. Se você compara com o procedimento comum ordinário, lá no procedimento comum ordinário, teremos maiores possibilidades procedimentais de defesa, mais testemunhas, por exemplo, mais oportunidades para falar, né, do que no rito da lei de drogas. Portanto, nesse nosso caso do furto, do tráfico de drogas e do furto, o rito mais amplo vai ser o rito comum ordinário, e é ele que vai ser usado. Simples assim. O STJ chegou a prever isso numa decisão lá de 2011, 2012, tá? Num habeas corpus, o número do habeas corpus, deixa eu ver aqui, 170.379 do Paraná, tá aí também na apostila de vocês. Então, o STJ decidiu, né, que teremos que adotar o rito mais amplo. Tudo bem? É isso. Bom, essa parte aí dos crimes conexos eu acho que está bem resolvida. Eu queria dizer para vocês o seguinte: essa aula ela vai ficar lá no YouTube, né, para vocês acessarem, assistirem, vocês já têm a apostila. Qualquer dúvida, pergunta lá pelo YouTube, tudo bem? Essa aula ela não vai ficar aberta para todo mundo, não vai se tornar pública, é uma aula só para a nossa turma. Portanto, você pode comentar ali, perguntar, a gente vai conversar ali naquela sessãozinha dos comentários do YouTube, e só a gente que vai poder ver, certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade e tal, pergunta que eu vou lá e respondo, beleza? Café, para ficar acordado. Vamos lá. Classificação dos procedimentos penais. Vamos falar de classificação dos procedimentos penais. Olha, nós vamos ter procedimentos
comuns e procedimentos especiais. Bota isso na cabeça. Então, temos procedimentos comuns, procedimentos especiais. Vou tratar primeiro dos procedimentos especiais. Então, procedimentos especiais, procedimentos comuns. Procedimentos especiais. Esses procedimentos especiais, eles podem existir por conta da natureza do delito. Por exemplo, crime doloso contra a vida. Nós já sabemos que vai para o tribunal do júri, é um rito procedimental diferente, ele é bifásico. Vocês já viram isso lá nas aulas de processo penal 2. Procedimento especial, portanto, o procedimento do rito do tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida. Portanto, de acordo com a natureza do delito, nós estabelecemos que esse procedimento é especial. A lei diz que é especial. Um outro critério pode ser a pessoa do acusado. Então, nós temos crimes cujo procedimento, cujo processo, melhor dizendo, tramita diretamente no tribunal. O foro por prerrogativa de função. Estão lembrados disso? Então, dependendo da pessoa do acusado, nós poderemos ter um procedimento originário dos tribunais. Imaginem que um deputado federal sueco, porque no Brasil não acontece isso, mas durante o exercício e em razão das suas funções praticou um delito. Aí esse delegado sueco praticou um delito. Ele vai ser julgado onde? No STF, tá? Sem entrar aqui no mérito da qualidade, né, técnica, moral, ética dos nossos legisladores, nós já sabemos que é possível, eventualmente, um deles possa praticar um delito no exercício de suas funções, em razão das suas funções, e onde que esses caras vão ser julgados? Diretamente no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Nesse caso, existe um procedimento especial em razão da pessoa que cometeu o crime, do cargo por ela ocupado, né? A pessoa que ocupava aquele cargo. Está lá na Lei 8.038 de 90, que é um procedimento especial para esses casos de foro por prerrogativa de função. Então, vimos procedimento especial do júri, vimos procedimento especial da Lei 8.038 de 90. Vocês estão vendo que o do júri está no CPP. O procedimento daqueles que têm foro por prerrogativa de função está na 8.038 de 90, então é uma lei especial. Portanto, há procedimentos especiais, tanto no Código de Processo Penal, quanto em leis especiais. E o Código de Processo Penal tem outros procedimentos especiais. Além do procedimento especial do júri, dos crimes dolosos contra a vida, nós temos lá os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, está lá nos artigos 513 a 518. Temos o procedimento especial dos crimes contra a propriedade material. Temos um procedimento especial dos crimes contra a honra, julgados pelo juiz singular. Então, todos esses procedimentos especiais nós temos dentro do CPP. E a legislação especial também traz alguns procedimentos especiais. Eu já falei para vocês, o primeiro deles é a 8.038 de 90. Mas nós temos também lá na Lei das Organizações Criminosas, que é a 12.850 de 2013. Nós temos na Lei de Drogas, que é a 11.343 de 2006, que traz algumas particularidades. Então, o procedimento especial pode estar no CPP, como pode estar numa legislação penal especial. Como é que eu vou saber disso? Você vai ter que ler a lei. Se você estiver diante de um crime de organização criminosa, você sabe que tem a lei das organizações criminosas, vai lá, dá uma olhada, você vai ver que o procedimento que tem lá é um procedimento diferenciado. A gente vai chegar a fazer alguma peça que, levando em conta o tipo de crime, pode ser que vocês tenham que fazer uma peça sobre um crime no âmbito da lei das organizações criminosas. Aí precisa saber como é que é o procedimento lá. Tem algumas diferenças com o procedimento comum. É um procedimento especial, está nas leis especiais, está no Código de Processo Penal, mas a grande janela, né, a grande vala comum está no procedimento comum. Especial, já disse para vocês, leis especiais e CPP, e procedimento comum. Qual seria o procedimento comum? Como é que eu sei que é procedimento comum, Rodrigo? Eu sei que é procedimento comum se ele não estiver previsto com um rito especial. Ou seja, o critério aqui é residual. Tudo que não for especial será comum. Tudo que não for procedimento especial
será procedimento comum. E esse procedimento comum se divide em 3 espécies. Eu tenho 3 possíveis procedimentos comuns no Código de Processo Penal. Até 2008, antes de uma reforma que aconteceu grande, a gente tinha como base para definir qual seria o procedimento comum o tipo de pena. Então, se era de reclusão, a gente tinha um rito comum ordinário. Se era de detenção, a gente tinha o rito sumário e os outros de menor potencial ofensivo eram no GCRI. Mas em 2008 o legislador abandonou esse critério e passou a definir o quantum da pena. Ficou um critério melhor, mais fácil de ser identificado. Na hora de fazer a prova, fica tranquilo, tá? Não vai ter como errar isso aqui. Porque o próprio artigo 394 do CPP nos dá uma base muito tranquila para poder definir isso. Ele vai dizer lá, o procedimento será comum ou especial. Coisa que eu estou falando aqui tem 10 minutos, né? O procedimento vai ser comum ou especial. Já sabemos onde estão os especiais. CPP e legislação penal especial. Agora, o procedimento comum, como é que eu sei qual dos 3? Você disse que tem 3. Tudo bem, vamos lá ler o parágrafo 1º do artigo 394. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, o procedimento comum será sumário, ordinário, sumário ou sumaríssimo. Quando é que ele é ordinário? O inciso 1º vai nos dizer. Ele é ordinário quando ele tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Se a escala penal prever em abstrato 4 anos ou mais de máxima, de pena máxima, de pena privativa de liberdade, a gente enquadra no rito comum ordinário, se não for legislação penal especial, né, gente? Já sabemos o critério aqui residual. Então, se eu não encaixei em nenhum rito especial, eu venho para essa vala comum e aí eu vou olhar a pena máxima. Se for igual a 4 anos ou maior, rito comum ordinário. Ponto. Matou. Essa é a primeira possibilidade, tá? Rito comum ordinário. Só prestem atenção numa coisa. Aqui, eu disse para vocês que a pena máxima tem que ser igual ou maior do que 4 anos. Não confundam jamais com a questão da prisão preventiva, que é outro assunto aqui, mas porque como lá tem uma coisa ligada a 4 anos, é possível que haja uma confusão, é possível que o examinador do concurso, da prova, possa querer aí, derrubar vocês e vocês não vão cair. Lá no 313, inciso 1º do Código Penal, estou abrindo um parênteses aqui na aula, tudo bem? Lá no 313, inciso 1º do Código Penal, diz que caberá prisão preventiva, dentre outros critérios, para os crimes com pena máxima superior a 4 anos. Isso é uma coisa. Isso não tem nada a ver com o rito procedimental. Nós aqui vamos estabelecer que o rito será comum ordinário se o crime tiver uma pena igual ou maior do que 4 anos. Igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Tanto faz se é reclusão ou detenção. Então vamos lá para o furto simples. Artigo 155, caput. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Né? Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Qual é o rito que eu enquadro? Acabei de falar para vocês, igual ou maior do que 4 anos, rito comum ordinário. Então, o furto vai para o procedimento comum ordinário. Isso está no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1º do Código de Processo Penal. 394, parágrafo 1º, inciso 1º do CPP. O inciso 2º vai dizer assim, olha, será sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Igual ou superior a 4 anos, rito comum ordinário. Inferior a 4 anos, rito sumário. Rito sumário. Sem distinguir se é reclusão ou detenção. Basta que seja pena privativa de liberdade. Beleza? Então, para o sumário, essa pena máxima precisa ser inferior a 4 anos.
Mas o artigo, o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 394 do CPP, não nos diz qual seria o piso, qual é a pena mínima. Ele só diz assim, igual ou superior a 4, vai para o ordinário. Inferior a 4, vai para o sumário. Mas aí o inciso 3º é que vai nos dizer quando é que será o sumaríssimo. E ao fazer isso, o inciso 3º estabelece um piso para o procedimento sumário. Porque o inciso 3º vai dizer que será o procedimento sumaríssimo para as infrações de menor potencial ofensivo. Tudo bem? E você deve se lembrar bem que infrações potenciais de menor potencial ofensivo são aquelas previstas na Lei 9.099 de 95. E a Lei 9.099 de 95, meus amigos, nos diz que será de competência dos juizados especiais criminais as infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos e as contravenções penais. Então, isso é uma infração potencial de menor potencial. Aliás, isso é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. É até 2 anos. 2 anos e 1 dia não é mais infração penal de menor potencial ofensivo. Até 2 anos, infração penal de menor potencial ofensivo. E todas as contravenções penais. Então a gente fica assim com um quadro mais ou menos assim, ó. Contravenções penais. Crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Lei 9.099, rito sumaríssimo. Crimes cuja pena máxima seja menor do que 4 anos e maior do que 2 anos, rito comum sumário. Infrações penais cuja pena máxima seja igual a 4 anos ou maior do que 4 anos, rito comum ordinário. Essa é a fórmula que você leva. Você encontra isso no parágrafo 1º do artigo 394 no CPP. Então, o procedimento adotado lá nos juizados especiais, é bom a gente lembrar, não vai se aplicar para aquelas hipóteses de crime de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, lá da 11.340 de 2006, da Lei Maria da Penha, porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha veda expressamente a utilização dos institutos despenalizadores da Lei 9.099 nos crimes contra a mulher. Porque o que acontecia antigamente, pessoal? Antes da Lei Maria da Penha, o sujeito cometia uma agressão contra a sua mulher numa relação ali doméstica e familiar, cometia uma lesão corporal leve, e aí aquilo ia ser jogado no juizado especial criminal com os institutos despenalizadores, transação penal, composição civil dos danos. Então o cara batia na mulher e ela pagava uma cesta básica. A Lei Maria da Penha veio para corrigir essa distorção, impedir esse absurdo. Portanto, o artigo 41 da Lei Maria da Penha estabelece que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não será utilizada a Lei 9.099, independentemente da pena. Portanto, olhe lá, se você tem uma contravenção penal de vias de fato, mas essa contravenção penal de vias de fato se estabeleceu dentro do âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, isso não vai para os juizados. Isso vai para o rito sumário. Rito sumário. São juizados, geralmente, varas especializadas, né, de violência contra a mulher. Mas lá dentro desse processo, o rito procedimental é o sumário, não é o sumaríssimo da 9.099. Não tem transação penal, não tem composição civil dos danos, não tem suspensão condicional do processo. Beleza? Então, notem, independentemente da pena aplicada, se for Maria da Penha, não tem juizado especial. Agora, se não for Maria da Penha, nós vamos olhar se é infração de menor potencial ofensivo, até 2 anos, rito sumaríssimo, juizado especial. Se é mais de 2 anos e menos de 4, rito sumário.
Código de Processo Penal vai estabelecer as regras, os prazos, a quantidade de testemunhas, etc. E se for de 4 anos, igual a 4 anos para cima, rito ordinário, também do CPP. Tudo isso, se não for uma regra especial, seja de lei especial, seja daquelas legislações, seja daquelas previsões especiais dentro do próprio Código de Processo Penal. Eu acho que ficou claro aqui, né? Eu vou interromper aqui a aula de hoje, porque aqui a resposta já está doendo pra cacete, para falar a verdade para vocês. Mas eu volto para gravar mais, a gente continua isso, vamos fechar essa parte teórica, não está faltando tanta coisa assim para a gente fazer a nossa peça. Beleza? Um abração aí para todo mundo, obrigado aí pela atenção. Valeu!